Seja bem-vindo ao canal Passo a Passo. No vídeo de hoje eu irei resolver o limite de seno de x vezes cosseno de x sobre x ao cubo quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, primeiro passo para resolver este exercício. Antes disso, se esse vídeo for útil, deixa aí o seu like. Agora, o primeiro passo aqui para resolver o exercício. Eu vou aplicar essa propriedade operatória de limites, que diz o quê? Que o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Por que eu vou fazer isso? Simples. Porque eu vou separar os componentes presentes neste limite. Observe que eu tenho aqui uma função que se encontra no numerador, né? Um produto, né, de duas funções, né? A função seno de x vezes cosseno de x, no numerador dessa fração. E no denominador eu tenho x elevado ao cubo. Para facilitar a resolução do exercício, eu vou separar esses componentes. Veja que x ao cubo é igual ao quê? A x vezes x vezes x. Então, vou separar cada um aqui dos elementos em um produto. Então, vou ter limite de seno de x sobre x vezes cosseno de x sobre x vezes 1 sobre x, com x tendendo ao mais infinito. Próximo passo. Aplicando a propriedade que diz que o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores, eu tenho que limite de seno de x sobre x vezes cosseno de x sobre x vezes 1 sobre x com x tendendo ao mais infinito vai ser igual ao limite de seno de x sobre x com x tendendo ao mais infinito, vezes o limite de cosseno de x sobre x com x tendendo ao mais infinito, vezes o limite de 1 sobre x com x tendendo ao mais infinito. Próxima etapa será a seguinte: eu vou lembrar que as funções trigonométricas, tanto cosseno quanto seno, elas estão presas em um intervalo. Se você se lembrar do ciclo trigonométrico, e é melhor que você se lembre caso você esteja resolvendo um exercício desse tipo, você deve lembrar que a função seno de x, você averigua os valores dela na ordenada y dentro do ciclo trigonométrico, e você deve saber que ela é limitada. A função seno de x ela é menor ou no máximo igual a 1 e maior ou no mínimo igual a menos 1. A função cosseno de x está vinculada à abscissa x. E você deve se lembrar de que ela é maior ou no mínimo igual a menos 1 e menor ou no máximo igual a 1. Com isso em mente, eu posso criar com isso uma inequação que vai atender a este segundo caso aqui de funções modulares ou de inequações modulares, que diz o quê? Que o módulo de uma função é menor que um determinado valor, se e somente se este valor negativo for menor que a função, que por sua vez vai ser menor que este valor positivo. Então, aplicando esse conceito, eu tenho que limite de seno de x sobre x quando x tende ao mais infinito poderá ser calculado da seguinte forma: o módulo de seno de x é menor ou no máximo igual a 1, pois este é o intervalo da função. Isso será verdadeiro se somente se menos 1 for menor ou no máximo igual a seno de x, que por sua vez vai ser menor ou no máximo igual a 1, pois este aqui é o intervalo no qual a função está limitada dentro do ciclo trigonométrico. Seno de x é maior ou no mínimo igual a menos 1 e menor ou no máximo igual a 1. Só que nesse momento você pode me perguntar, mas calma aí. Tá, mas o limite é seno de x sobre x. Não é de seno de x? Então como é que isso aqui vai me ajudar a calcular o limite de seno de x sobre x? E por que você está fazendo dessa forma? Simples, ó. Eu vou calcular aqui o limite de cada uma dessas funções. Vou calcular em separado. Limite de seno de x sobre x com x tende ao mais infinito, limite de cosseno de x sobre x com x tende ao mais infinito e limite de 1 sobre x com x tende ao mais infinito.
como eu tenho um produto desses limites, eu vou calcular primeiro o valor deste limite, depois deste aqui, depois deste aqui. Agora, como é que eu transformo isso aqui em seno de x sobre x? Simples, basta dividir tudo por x, ou multiplicar tudo por 1 sobre x. Fazendo isso, eu terei o quê? Módulo de seno de x vezes 1 sobre x é menor ou no máximo igual a 1, vezes 1 sobre x, se e somente se menos 1 vezes 1 sobre x for menor ou no máximo igual a seno de x vezes 1 sobre x, que por sua vez é menor ou no máximo igual a 1 vezes 1 sobre x. Realizando aqui as multiplicações, eu tenho o quê? Que módulo de seno de x sobre x é menor ou no máximo igual a 1 sobre x, se e somente se menos 1 sobre x for menor ou no máximo igual a seno de x sobre x, que por sua vez vai ser menor ou no máximo igual a 1 sobre x. Agora eu tenho a configuração que colocou o quê? A função seno de x sobre x no meio do intervalo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema do confronto. O teorema do confronto vai me permitir calcular o valor desse limite. Por que ele diz? Ele diz que seja L um intervalo aberto, onde estão definidas as funções g de x, f de x e h de x, e suponha que g de x é menor ou no máximo igual a f de x, que por sua vez é menor ou no máximo igual a h de x, para todo x que pertence a esse intervalo, exceto possivelmente em um ponto A que pertença a este intervalo, suponha também que o limite de g de x quando x tende a vai ser igual ao limite de h de x quando x tende a, que por sua vez vai ser igual a L. Então, o limite da função que se encontra presa aqui dentro deste intervalo vai ser igual ao quê? A L, quando o limite dela também tender a este valor A. E eu tenho exatamente isso aqui. Eu tenho aqui, limite de x tendendo ao mais infinito da função menos 1 sobre x. Ah, mas de onde você tirou isso aqui? Esse menos 1 sobre x, ele vem aqui do produto? Não, ele vem aqui dessa relação de inequação que eu fui organizando. É daqui que ele vem. Eu organizei aqui essa inequação desta forma, de forma a colocar o quê? Seno de x sobre x dentro deste intervalo, e assim eu posso aplicar o teorema do confronto. Por quê? Porque se eu descobrir o limite de menos 1 sobre x, quando x tender ao mais infinito, e o limite de 1 sobre x, quando x tender ao mais infinito, e estes limites forem iguais, da forma que descreve aqui, limite de g de x quando x tende a A vai ser igual ao limite de h de x quando x tende a A, se eles forem iguais a um determinado valor, então o limite da função que se encontra dentro aqui do intervalo também vai ser o quê? Este mesmo limite. Desta forma, eu tenho que a minha g de x é o quê? É menos 1 sobre x. A minha h de x é 1 sobre x. A minha f de x é seno de x sobre x. Todos os limites aqui tendem o quê? Ao mais infinito. Logo, eu tenho que calcular apenas esses limites para descobrir o limite de seno de x sobre x quando x tende ao mais infinito. Agora, qual vai ser o limite de menos 1 sobre x quando x tende ao mais infinito? Simples. Basta substituir aqui na variável o valor qual o limite dela está tendendo, que é o mais infinito. E eu teria o quê? Menos 1 dividido pelo mais infinito. Isso vai ser igual a zero. Por quê? Lembre-se, quando dividimos um número muito pequeno por um valor extremamente grande, extremamente maior do que ele, o resultado da divisão tende a zero. Como assim? Se eu divido 1 por 10, o resultado dessa divisão é 0,1. Se eu divido 1 por 100, o resultado da divisão é 0,01. Quanto maior for o número que estiver dividindo um número menor, mais próximo o resultado da divisão estará do zero. É por isso que qualquer valor real dividido pelo infinito, seja esse infinito positivo ou negativo, vai ter como resultado zero. Porque o infinito é o que? É um número imensurável, extremamente grande, no caso quando temos aqui o infinito positivo, né? Ou extremamente pequeno, se tivéssemos aqui o infinito negativo.
Só que ao dividir qualquer valor pelo infinito, seja ele positivo ou negativo, o resultado da divisão vai ser o quê? Zero. Então tenho que o limite de menos 1 sobre x quando x tende ao mais infinito vai ser zero. Assim como o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito também será zero. Logo, se os limites dessas funções são iguais, pela aplicação do teorema do confronto, eu tenho que consequentemente, o limite da minha função que está aqui dentro do intervalo, seno de x sobre x quando x tende ao mais infinito, também será igual ao quê? A zero. Calculei o limite de seno de x sobre x quando x tende ao mais infinito pelo teorema do confronto. Agora, próximo passo. Vou calcular o limite de cosseno de x sobre x quando x tende ao mais infinito. Vou lembrar aqui que a função cosseno de x também está presa no intervalo, que diz o quê? Que ela é maior ou no mínimo igual a menos 1 e menor ou no máximo igual a 1. A seguir, vou fazer o mesmo que fiz antes. Vou multiplicar todos os componentes por 1 sobre x. Logo, eu terei que módulo do cosseno de 1 sobre x é menor ou no máximo igual a 1 vezes 1 sobre x, se somente se menos 1 vezes 1 sobre x for menor ou no máximo igual a cosseno de x vezes 1 sobre x, que por sua vez vai ser menor ou no máximo igual a 1 vezes 1 sobre x. Com isso, eu terei que o módulo de cosseno de x sobre x é menor ou no máximo igual a 1 sobre x, se somente se menos 1 sobre x for menor ou no máximo igual a cosseno de x sobre x, que por sua vez será menor ou no máximo igual a 1 sobre x. Cheguei a este ponto, vou aplicar novamente o teorema do confronto e vou calcular o limite. Calculei aqui o limite de menos 1 sobre x quando x tende ao mais infinito e o limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito. Se eles forem iguais, o limite do cosseno de x sobre x quando x tende ao mais infinito vai ser igual a eles. E ele será igual, porque esses valores já foram calculados. Então eu tenho que limite de cosseno de x sobre x quando x tende ao mais infinito é igual a zero. Se esse limite é zero, retornando aqui para a configuração anterior, eu tenho que limite de seno de x sobre x quando x tende ao mais infinito é zero. Limite de cosseno de x sobre x quando x tende ao mais infinito também é zero. Então eu teria o quê? 0 vezes 0 vezes, para calcular esse limite de 1 sobre x quando x tende ao mais infinito, basta substituir na variável ao local o limite dela está atendendo, que no caso aqui é o infinito. E lembrar que qualquer valor real dividido pelo infinito tem como resultado a divisão zero. Logo eu terei 0 vezes 0 vezes 0, isso é igual a zero. Então o limite de seno de x vezes cosseno de x sobre x ao cubo com x tendendo ao mais infinito vai ser igual a zero. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Se este vídeo for útil, não se esqueça de deixar aí o seu like. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.